E eu quero saber, assim, qual a melhor experiência que você já viveu com Deus, assim? Qual foi a sua primeira experiência com Deus? Acho que depois da conversão, né, de fato, de receber, né, Jesus como Senhor e Salvador, eu vim de um lar cristão, mas me afastei do evangelho, me afastei da igreja. E eu lembro que a minha adolescência, que foi uma adolescência muito perturbada, né, andando com pessoas que não devia, Você não fazendo nasceu muita num lar coisa cristão? errada. Nasci no lar cristão, mas Uhum. era o rebeldinho, né, Se desgarrou. desgarrei. Aí voltei para Jesus em 2007, Uhum. mas ainda não tinha me convertido de fato. Sabe que você vai na igreja, domingo a domingo, Uhum. você até chora, você até ouve a palavra, mas ela não germina no seu coração. Não penetra no teu Você ainda coração. não foi restaurado, você ainda não Uhum. encontrou Jesus de verdade. Você está muitas vezes por conveniência. Você está ali porque é legal estar com os irmãos, com os amigos, virou um lugar de conforto, uma zona de conforto, uma região ali. Você vai lá, faz o louvor, canta, mas a vida não muda. E Então isso pelo não é fato de estar indo à conversão. igreja, todo mundo acha que É, você está mas se a vida convertido, não né? mudou, conhecer Jesus é mudança de natureza. Uhum. E a minha natureza até então não tinha mudado. Então depois de eu passar por um longo processo, aí eu de fato conheci Jesus. Eu acho que essa é a maior experiência, é ter conhecido Jesus como esse amigo, Senhor, Salvador. E a segunda foi o nascimento do meu filho, com certeza. Amém. E esse período de conversão aí, afastamento do caminho do Senhor, foi muito turbulento para você? Foi porque, como eu cresci numa comunidade é, chamada Mangueira, lá em Recife, capital de Pernambuco, era comum que os jovens daquela região, isso aí nos anos 2000, já tinha questão de bebida, droga, crescendo em comunidade. Então eu tinha tudo que pudesse me agregar a fazer coisas erradas. Eu andava com pessoas que andavam armados, gente que era do tráfico, mas minha avó sempre orando, intercedendo, minha família sempre intercedendo por mim. Então, Sempre uma avó, né? sempre. Eu costumo dizer que eu sou fruto das orações incansáveis da minha avó. E com 14 anos eu já era um alcoólatra já. Meu 14 Deus. anos. Todo tipo de bebida. Bebia todo final de semana. Meu Deus, com 14 anos, 14 anos. Eliseu. E como foi isso? Você precisou de ajuda, a não ser a espiritual, também uma Então, aí psicológica? era mais uma fuga, né, pra mim, né? Eu sou filho de pais separados, fui Uhum. criado pelos meus avós, e era mais uma fuga pra mim naquela época de me sentir pertencente a algum lugar. Então eu queria estar no meio da galera, dos meninos, e eu fazia tudo pra me parecer com ele. Então se eu via um menino mais velho que eu queria andar com ele, então eu andava como ele, me vestia como ele, eu queria pertencer àquele lugar, né? Por ter meus pais separados, minha mãe ela foi curtir a vida e meu pai foi curtir a vida. Meus avós ficaram com essa responsabilidade. Meus avós, com aquela certa idade, não tinha tanto gás, Uhum. né? Eles demonstravam muito mais amor no cuidado. E o que é que uma criança precisa? Afirmação. A criança precisa de colo, a criança precisa de destino. Isso foram coisas que eu não tive na minha infância. Então, como Carinho. meus pais não me deram esse Uhum. destino, alguém deu. E o inimigo usou isso para me dar um destino errado, né? Então, é interessante que a gente, quando eu era mais novo, eu era meio que o mascote de um time de futebol que na época chamava Bandeirantes, mas antes de chamar Bandeirantes era chamado de Movido a Álcool, o nome do time de futebol. Então o pessoal bebia se ganhasse o jogo, ou Aham. bebia se perdesse o jogo. Meu Tudo era uma desculpa. Deus. Então todo final de semana era grades e grades de cerveja, rum com coca, vodka, uísque, e eu tava lá no meio. Se eu via um adulto bebendo uma taça, eu bebia três. Meu Deus. E esse Foi terrível. a sua avó continuou orando, cuidando de você, Continuou mesmo passando por essa orando, mesmo fase passando por essa difícil? fase. Eu saía na sexta-feira, só voltava na segunda, no domingo. Um adolescente. E chegou a se envolver com tráfico de drogas, algo Não, assim? não, Não. não, não cheguei. Não cheguei. Isso de alguma forma me dava medo. Tinha um certo temor, né? Por ver amigos que foram presos, amigos que morreram Uhum. por causa do tráfico. E daí eu jogava bola com os meninos na rua, na comunidade. Quando eu saía pra casa, os meninos já se armavam para tocar tiro com o pessoal da outra comunidade, Uhum. sabe? Era nesse nível. E a sua avó no meio disso tudo, assistindo a isso tudo, Sim, orando? no meio da família tinha quem acreditava que eu iria virar um traficante, tinha Uhum. quem acreditava que eu iria
Alguns já tinham ser desistido. ladrão ou fazer alguma coisa errada mesmo. Mas a minha avó, ela sempre foi resiliente nisso. Ela sempre falou, não, meu filho, me tratava como um filho, né? Ela falava, não, meu filho não, meu neto vai ser um homem de Deus, vai pregar a palavra, vai levar o evangelho Sempre nas nações. profetizou Ela isso, sempre né? declarou isso. Sempre declarou. Pelos olhos da fé.